Olá pessoal, novamente aqui, dando continuidade à segunda parte dos fundamentos do desenho. Nós vamos falar agora sobre proporção e eixos centrais. O que seria isto, né? Proporção. O desenho de observação é um exercício de comparações, como já foi dito. Para obter a noção do tamanho da figura ou das figuras, é preciso comparar, então, a altura da figura com a sua largura. Em outras palavras, é preciso saber a sua proporção. Então, a proporção a gente observa nada mais nada menos que comparando a altura e a largura das figuras que a gente quer fazer, tá? Existem várias maneiras de fazer isso, né? Tem aquelas pessoas, né? Aqueles artistas que usam o método da pinça, fecha um olho, compara aquele objeto, tá? Ou então usa uma caneta ou um lápis, compara, né, de acordo com o tamanho que marca com o dedo e faz. O método da pinça usa o dedo, a abertura do dedo, tá? Então, para desenhar a proporção, usa-se eixos, né? E claro que existem inúmeros métodos diferentes, mas aqui que eu vou passar para vocês são maneiras muito simplificadas que você pode explorar depois se você quiser, né? Então, por exemplo, uma figura, vou fazer uma figura de memorização, tá? Usando os dois eixos, um eixo de largura e um para altura, tá? Por exemplo, um eixo de altura, certo? E um eixo de largura, aqui. Isso vai me dar uma condição melhor para finalizar a figura. Ó. Certo? Finalizei a figura. Acrescenta detalhes. E aí está um conceito simples de proporção, tá? Dando uma continuidade, né, no livro do A Mão Livre, ele passa, depois desse ponto, ele passa para o estudo de duas figuras principais, que são o cilindro e o cone. O cilindro e o cone, para desenhá-los, nós também vamos usar esses métodos, tá? E por que ele aplica tanto essas duas figuras? Porque a partir dessas duas figuras nós conseguimos fazer outras, tá, ok? Nós vamos ver isso depois. Vamos então entender como se faz um cilindro, tá? Um cilindro tem dois eixos para a largura e um eixo para a altura. É muito básico, tá, pessoal? Vamos lá. Altura, estipula uma altura, uma largura, a largura de cima igual a de baixo, tá? Certo? Fecha um lado, fecha o outro. Aqui você vai traçar então uma elipse na parte de cima e uma outra elipse na parte de baixo. A partir desse momento o seu cilindro está pronto, tá? O que vai faltar agora é você finalizar, passar um desenho, etc., uma pintura, né? Então, esse é o cilindro. E o cone, pessoal? O cone. O cone você vai usar um eixo para a altura e um eixo para a largura, que é a base.
certo? Unindo aqui essas duas linhas, depois dessas duas, você então tem um triângulo. Mas aí é o seguinte, você vai fazer uma outra elipse, na parte inferior aqui. E aí está o seu cone, né? Então, partindo dessas duas figuras, o cilindro e o cone, você consegue fazer qualquer outro objeto que nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Mas agora, o que você pode fazer como exercício, desenhar alguns cilindros e alguns cones, seguindo essas orientações. E algumas figuras, se você quiser já fazer algumas figuras de observação, como eu desenhei aqui agora há pouco um vaso, né? Pode fazer outras aqui, aquelas que vocês quiserem, vocês imaginarem, ou aquelas que vocês observarem, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.